que Kardec, na 951, nós estamos ainda nas penas e gozos terrestres, desgosto da vida, suicídio. Já estamos aí há uns 4 programas. 4 semanas, mais ou menos, nessas perguntas, e teremos pelo menos mais uns 2 programas só sobre desgosto da vida e suicídio, para que a gente tenha uma ideia da importância desse ato. O quanto Kardec se debruça nos mostrando essa preocupação dele em nos esclarecer sobre esse assunto que as estatísticas estão aí, são alarmantes. E a espiritualidade, misericordiamente, vem nos mostrando, vem nos dizendo da gravidade desse ato. Então, na 951, Kardec pergunta: não é, às vezes, meritório o sacrifício da vida quando aquele que o faz visa salvar a de outrem ou ser útil aos seus semelhantes? Eu lembro que na semana passada, Nivaldo, eu recordei todas as questões anteriores, sim. Que em todas elas era o indivíduo fazendo desagradar, estava desagradado da vida, cometeu algum ato que iria causar vergonha, queria encontrar mais rapidamente uma vida melhor. Então era ele, desgostoso da vida, querendo mudar. Aqui não. Nessa pergunta, Kardec coloca uma situação que é um sacrifício, pode acontecer um sacrifício da própria vida visando salvar um outro irmão, ou um outro caso, sendo útil ao semelhante. Nós até falamos, né, Célia, demos 2 exemplos, né? Uma pessoa, que isso foi caso real, né? Foi filmado, uma pessoa que estava, ao ver seu filho ou neto cair nas águas e está se afogando, ela, uma pessoa idosa, não sabia nadar e ela se atira da ponte atrás do neto para salvá-lo. Então ela colocou em risco a sua própria vida. Ela tinha tudo para dar errado, porque ela, idosa, não sabia nadar, obesa, e não sabia nadar. Mas ela, mesmo assim, ela se atirou, salvou o neto. Deu certo, né? Então, é a primeira situação que Kardec coloca aqui na pergunta. E a segunda é você se colocar à disposição, colocar a tua vida, o teu corpo à disposição, por exemplo, da ciência, para testes, para salvar a humanidade, para salvar um grupo maior de pessoas. É uma atitude meritória. Então, são essas 2 questões que Kardec coloca. Pode acontecer o sacrifício da vida. Sim. Aí a espiritualidade nos diz: isso é sublime. É sublime colocar em risco a nossa vida para salvar a vida do o outro. É sublime ser útil, colocar a nossa vida à disposição de ser útil para os semelhantes. Isso é sublime. Conforme a intenção, e em tal caso, o sacrifício da vida não constitui suicídio. Então, Célia, se aquela senhora que se jogou
das águas. Não sabia nadar. Se por acaso não aconteceu, ela salvou, mas se ela tivesse sucumbido, não seria suicídio. Não seria. Ah, mas ela não sabia nadar, se jogou naquela água, mas a intenção dela era salvar. Era. Não era se suicidar. Então, o que é sublime conforme a intenção. A intenção dela, ela colocou em risco a própria vida para salvar um neto. Deus, porém, se opõe a todo sacrifício inútil e não o pode ver de bom grado se tem o orgulho a marchá-lo. Se o orgulho está na frente, vaidade, Deus não né? vai ver de bom grado. Se há um orgulho, há uma vaidade. Não, eu vou porque eu quero provar que eu sou bom. Estou vendo que tem uma pessoa lá passando uma dificuldade, eu vou por orgulho, por vaidade, né? E aí, nesse caso, é totalmente diferente, né, Célia? Esse sacrifício da própria vida, ele não foi com a intenção de ajudar, ele foi por orgulho, né? E a espiritualidade continua. Só o desinteresse torna meritório o sacrifício. Nós temos que praticar esse sacrifício desinteressadamente. Nós não podemos ter segunda intenção na prática daquele ato. Da caridade, como um todo, né, Célia? E não é raro, quem o faz guarda oculto um pensamento. É isso que você falou. Que lhe diminui o valor aos olhos de Deus. Eu vou fazer porque eu vou me tornar isso, eu vou me tornar vaidade, né? Orgulho. E fica bem claro o que é suicídio e o que não é suicídio. A intenção é que vai determinar aquela situação. No caso que você colocou, no exemplo que Nivaldo trouxe, da avó que se joga nas águas para salvar o neto. Se ela tem, não, eu estou cansada dessa vida, eu não sei nadar, é aqui que eu vou. E se joga, ela tinha a intenção de abandonar. Acabou todo o mérito. Acabou o mérito. Acabou todo o mérito. O neto estava lá. O neto podia até ser salvo, passar uma tábua, ele se agarrar. Podia ter 1000 situações. Mas a intenção dela era acabar com a vida dela. Então é isso que conta. E no caso real, que realmente aconteceu, ela se joga nas águas para salvar o neto. E aí a intenção dela era de sacrificar a sua vida para salvar uma outra vida. Mesmo que tivesse acontecido o pior, não seria suicídio. Não seria suicídio. Então fica bem claro nessa resposta da espiritualidade. Muito esclarecedora. E aí tem uma nota de Kardec. E ele nos diz assim: todo sacrifício que o homem faça à custa de sua própria felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus. Vamos repetir. Todo sacrifício que o homem faça à custa de sua própria felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus, porque resulta da prática da lei de caridade. Ora, sendo a vida o bem terreno a que maior apreço dá o homem, sendo o bem terreno
sendo a vida, o bem terreno, a que maior apreço dá o homem, não comete atentado o que a ela renuncia pelo bem de seus semelhantes. Renuncia não com a intenção de abreviar sua estada aqui. Renuncia, mas para praticar o bem, para salvar um semelhante. Cumpre um sacrifício, mas antes de o cumprir, deve refletir sobre se sua vida não será mais útil do que sua morte. Sabe aquela intenção que a gente tem de pôr fim à nossa... Eu acredito que tem uma passagem no Evangelho que fala sobre isso. Eu quero... Um soldado quer exterminar a sua vida, então ele se oferece para ir ao campo de batalha, sabendo que lá ele vai. Isso faz parte de uma das perguntas aqui do Livro dos Espíritos. Então é daqui. Sabendo que lá ele vai... Ele vai sucumbir. Então, ele vai intencionalmente. Né? Ele pede para ir, porque ele sabe que ele vai pôr fim na sua vida. Aí é o caso de se perguntar, mas será que sua vida... ele vivo, ele não seria mais útil do que com a sua morte? É isso que nós temos que nos perguntar. Todo sacrifício visando um fim útil, na pergunta anterior que a espiritualidade nos dá, é sublime. Aqui é soberanamente meritório. Tem méritos. Agora, fazer um sacrifício sem fazer essa reflexão também nós precisamos parar e pensar. E nós vamos para... Vamos para a questão 952. Célia, essa questão é uma outra questão emblemática, né? Porque veja a pergunta que Kardec faz aos espíritos. O homem que perece, que morre, vítima do abuso de paixões, que ele sabia que deveriam apressar o seu fim, mas às quais não tinha mais o poder de resistir, porque o hábito as transformara em verdadeiras necessidades físicas. Comete suicídio? Então, para a gente entender essa pergunta, Kardec está dizendo que em algumas situações de vícios, vamos colocar aqui o cigarro. O menos mal. Vamos botar o cigarro, vamos colocar aqui o álcool, as drogas. Vamos colocar o cigarro, né? Que é o menos... Então, é o mais inocivo de todos esses, do que as drogas, do que o álcool, do que... São vítimas, são paixões, né? São paixões, são vícios. O que é paixão? É vício. E ele sabia que ia apressar o seu fim. Quem fuma sabe. Hoje, as carteiras de cigarro, né? Vem lá, umas fotos horrorosas, né? Dizendo que tudo aquilo que aqueles componentes ali pode proporcionar ao teu organismo. Então, você sabe que aquilo pode abreviar a tua vida, através dos cânceres aí, as doenças. O álcool também. Então, você sabe que isso vai... Mas, mesmo assim, vítima, né? Você não consegue resistir. Vítima das necessidades físicas. Muitas das vezes a pessoa está tão viciado com aquela paixão ali do cigarro, do álcool, que ele não consegue, não tem forças físicas para resistir. Né? E aí você poderia dizer, mas ele já não tem mais como resistir.
é um suicídio? E eles vão nos responder. É um suicídio moral. É um suicídio moral. É um suicídio moral. Não compreendeis que, neste caso, o homem é duplamente culpado? Há nele falta de coragem e bestialidade. E, além disso, o esquecimento de Deus. E não é verdade, Célia, a gente imaginar, né? Cigarro. Você pegar alguma coisa que gera uma fumaça, você engole essa fumaça, depois você põe essa fumaça para fora. Então, eles dizem aqui para nós que é bestialidade. É os espíritos que estão dizendo, não somos nós. É uma bestialidade você colocar uma fumaça para dentro e botar uma fumaça para fora, intoxicando o teu organismo. Porque nas drogas, você coloca a substância, a substância, né? E te causa uma mudança de estado. O álcool, a mesma coisa, te causa uma mudança de... E o cigarro? E aí, nós estamos falando aqui desses vícios, mas tem outros. Vício de comer, o vício do sexo. Sexo pode ser vício. A pornografia, né, Célia? A pornografia. Pode ser vício. É vício. Pode não, é vício, Célia. E tem uma série de outros vícios que vão causar males assim, que vão ter consequências imensas. Aí a espiritualidade nos diz que é falta de coragem e bestialidade. É duplamente culpado. Duplamente culpado. Porque sabe que faz mal. Mas não tem a coragem de resistir. Mas não tem coragem. É bestialidade, como ele fala. Olha só, bestialidade. Coloca como esquecimento de Deus. E essa questão tem um desdobramento, né? A questão a 952A. Kardec ainda vai mais um pouco a fundo. É mais ou menos culpado do que aquele que tira a sua vida por desespero. São duas questões de faz suicídio. Uma comparação. Aquele que está envolvido nos vícios, mas não tem coragem, não tem a força, a fé de resistir. Então, colocamos aqui o álcool e o cigarro. É mais culpado esse ou aquele que tira a sua vida por desespero? Está numa situação de desespero emocional e tira a sua vida. Qual é o mais culpado? E eles vão responder para nós. Respondeu para Kardec, Kardec trouxe para a gente. Ele é mais culpado. O que tem o vício. O que se entrega. O que tem o vício, o abuso das paixões, é mais culpado do que o desesperado. Ele é mais culpado, porque tem tempo de refletir sobre seu suicídio. O fumante, ele tem todo o tempo do mundo para pensar e parar. O que usa álcool. Todas as vezes, o fumante, todas as vezes que ele pega aquela carteira de cigarro, ao contrário, que ele olha para aquela foto, eu sou você amanhã. Ele vê ali o que pode acontecer com ele, mas ele faz a opção de abrir aquela carteira. Esse é mais culpado do que aquele que tira a sua vida por desespero. Então, repetindo, ele é mais culpado porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. Naquele que faz instantaneamente, o desesperado, há algumas vezes uma espécie de desvario que se assemelha à loucura. O outro será muito mais punido, pois as penas são sempre proporcionais
a consciência que se tem das faltas cometidas. Então, nós já falamos aqui, né, Célia, quanto mais sabemos, mais seremos cobrados. Mais seremos cobrados. Então, o que eles nos dizem aqui, o outro será muito mais punido, pois as penas são proporcionais. Ele teve tempo de pensar, de avaliar, de ver, como você falou, lá na carteira de cigarro, né? Tem um lado que tem lá as consequências, fotografias de pessoas que, pelo vício do fumo, chegaram àquelas condições precárias de saúde. Então ele teve todo esse tempo para ver, ele teve experiência, pessoas que muito provavelmente disseram para ele, ou os alcoólicos também, e outros vícios, né? Como nós falamos aqui da própria alimentação em excesso. Ou seja, da ingestão do doce, do açúcar em excesso. Durante todo o tempo, ele teve vários momentos em que ele foi alertado. E aí é o que tem lá na questão 952. Faltou coragem. Em contrapartida, faltou Célia, essa confiança em Deus. E aí, na comparação que o Kardec faz, né, em contrapartida, com o desesperado, ele diz que muitas das vezes, né, um ato de loucura. Foi um desvairio. Foi um ato que se assemelha à loucura, aquele momento em que ele não conseguiu resistir. Enquanto que o outro teve toda uma opção, uma possibilidade de se recuperar, então, e deixar o vício. A gente precisa entender essa diversidade do mundo espiritual. Por isso que na doutrina nós não podemos falar fez isso, acontece isso, fez aquilo, acontece... Não, porque tem casos e casos. Tudo é analisado, tudo é levado em consideração, para mais ou para menos, ou agrava mais ou agrava menos. Mas o agravamento, em todos os dois casos, a dívida é contraída. Então, nós temos, basicamente, né, Célia, a intenção, situações que vão agravar, situações que vão atenuar. Então, agravante, atenuante e a intenção. Essas três coisas vão fazer com que a gente possa ser mais penalizado ou não pelos nossos atos cometidos. Aí nós vamos para 953, que é uma questão assim, que nos diz respeito mais de perto. Então, Kardec coloca assim: quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável, não tem jeito, um fim inevitável e horrível, doloroso, será culpada se abreviar por alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente a sua morte. A morte vai acontecer. A questão que Kardec coloca a morte vai acontecer. O fim é inevitável e vai ser e está sendo muito doloroso, muito horrível. Tem agravante, abreviar, é culpado quem abreviar, ou a própria pessoa, ou o próprio ser, pedir para que abrevie aquele sofrimento todo? É a questão que Kardec coloca. E eles nos dizem: é sempre culpado aquele que não aguarda o término
que Deus lhe marcou para a existência. É sempre culpado. Por mais terrível, por mais doloroso que esteja sendo, se não chegou ao fim, é porque ainda não acabou. E a gente precisa, a gente fica... Quantos de nós já não viveu essa situação? Desliga essas máquinas. Já pensamos assim, né? Não tem jeito. Situações que tivemos conhecimento, né? Célia? Acho que era melhor abreviar. Já pensamos assim. Mas a espiritualidade condena. É sempre culpado aquele que não aguarda o término que Deus lhe marcou a existência. Tudo o que nos acontece, nós sabemos que de bom ou de ruim é porque Deus permite, Deus consente. E se esse término ainda não chegou ao fim, é porque não está na hora. Célia, tudo tem um propósito. Tudo tem um motivo. E quem poderá estar certo, continua a espiritualidade, na resposta a Kardec, e quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, apesar de todas as aparências, esse termo tenha chegado, de que um socorro inesperado não venha no último momento. Então, apesar desse fim inevitável e horrível, quem garante que a providência divina não possa reverter esse quadro? Você sabe, né, Célia, que há é sempre dado como exemplo no mundo espírita, né? O caso real de um cientista em que tem uma filha, está com uma doença terminal e ele não consegue, eles não tinham medicamento na época para isso. E a filha estava agonizando nesse estado que ele descreve aqui, num sofrimento inevitável e terrível. E ele, então, toma a iniciativa de sacrificar a vida da própria filha. Horas depois, a campainha dele toca, um dos amigos trazendo a solução, ou seja, o medicamento que tinha acabado de ser descoberto, tinha acabado de ser produzido, que salvaria a vida de sua filha. Então, descreve exatamente o que a espiritualidade aqui nos diz. Quem sabe se alguns segundos depois você não teria essa oportunidade de se reverter esse acontecimento. Aí a 953 tem a letra A. Concebe-se que nas circunstâncias ordinárias, o suicídio seja condenado. O suicídio é sempre condenado. Mas, isso é Kardec perguntando, mas estamos figurando o caso em que a morte é inevitável e em que a vida só é encurtada por alguns instantes. E Kardec insiste nessa pergunta, não tem jeito. É o caso que você falou, não tem jeito. Vamos abreviar esse sofrimento, o fim é inevitável. Aí Kardec faz essa pergunta, só por alguns instantes. Aí a espiritualidade responde, é sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Seja qual for a circunstância, o momento do fim é determinado pelo nosso Pai. Célia, a gente pode até comentar dessa questão
sobre o livro que nós estamos estudando, que é Obreiros da Vida Eterna, que aborda 5 desencarnes, e um dos desencarnes, vai trazer exatamente essa questão, em que essa abreviação da vida vai ser estudada do ponto de vista espiritual. A diferença que se faz de alguns segundos na vida daquele que estava deixando, ia morrer. Mas a diferença, como ele chegaria melhor no plano espiritual depois do que ele pôde presenciar ainda encarnado. Então, a gente não pode, Célia, de forma alguma, abreviar um segundo que seja. Um segundo que seja. Porque nesse segundo, muita coisa pode acontecer que vai nos facilitar o nosso ingresso no plano espiritual. Nós chegamos ao fim do nosso Mas ainda tempo. Não concluímos, né, Célia? Mas essa questão ainda tem, além dos comentários que nós temos que fazer, além disso, que já foi falado, ainda tem a questão a 953, ainda tem o desdobramento da letra B. Então, vai ficar para a semana que vem, porque não dá, nosso tempo acabou. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, agradecer ao nosso Mestre Jesus, a todos esses amigos espirituais, agradecer a Kardec por todo esse trabalho, por todo esse conteúdo que nos chega, nos esclarecendo, nos orientando e nos dando condições de refletir sobre esse dom que recebemos, sobre o que é a vida, o que é viver, a importância que precisamos ter desse dom que nos foi dado pelo nosso Pai. Agradecidos a todos esses irmãos, agradecidos a essa espiritualidade, a todos esses espíritos que nos respondem, que nos esclarecem, a nossa gratidão. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.